Você já parou para pensar que a realidade geopolítica que chega até nós através dos noticiários convencionais é apenas a superfície, uma fina camada de verniz sobre um oceano de movimentos estratégicos que permanecem nas sombras? Enquanto a maioria da população discute o preço do pão e o último jogo de futebol. Uma partida de xadrez de proporções continentais está sendo jogada. E as peças principais estão sendo movidas longe dos holofotes. Este não é um programa para consumir passivamente. Este é um convite para você decifrar os códigos junto conosco, para conectar os pontos que a grande mídia ignora ou, pior, esconde. Nos próximos minutos, você não vai apenas assistir a uma análise, você vai acessar um quebra-cabeça complexo que explica as verdadeiras razões por trás dos acontecimentos que moldam o destino do nosso país e da América Latina. Fique até o final, porque as revelações que vamos trazer podem alterar permanentemente a maneira como você enxerga o mundo. A primeira peça deste tabuleiro que precisamos examinar é o reposicionamento silencioso das grandes potências. Nos últimos meses, observamos uma série de movimentos diplomáticos e militares aparentemente desconexos. O que há em comum entre o súbito interesse de uma nação europeia por acordos de mineração na África Central, o aumento inexplicável da presença naval de um país asiático em águas internacionais próximas a rotas comerciais vitais e as declarações cada vez mais duras de chanceleres em fóruns econômicos. Tudo isso são sintomas de uma realocação global de poder. Os recursos estão se tornando mais escassos, as alianças tradicionais estão sendo postas à prova e novos eixos de influência estão sendo forjados nos bastidores. A guerra na Ucrânia, frequentemente retratada como um conflito regional, na verdade funcionou como um catalisador que acelerou todos esses processos. Ela forçou as nações a escolherem lados de maneira mais definitiva e expôs a vulnerabilidade de cadeias de suprimentos que o mundo ocidental considerava estáveis. O custo financeiro deste conflito drenou os cofres de várias potências, limitando sua capacidade de projetar poder em outras regiões do globo de forma simultânea. Este é um detalhe crucial. Quando um gigante está ocupado em uma frente, ele inevitavelmente cria vácuos de poder em outras. E é nesses vácuos que novos atores, ou atores antigos, com novas ambições, veem a oportunidade de avançar seus próprios interesses. E é exatamente aqui que a América Latina se torna o palco central da próxima fase deste grande jogo. A região, com suas vastas reservas de recursos naturais, sua matriz energética em transformação e sua instabilidade política crônica, é o prêmio perfeito. A atenção do mundo se voltou para nós, mas não da maneira romantizada dos livros de história. É uma atenção calculista, estratégica, enquanto os olhos da Europa estão voltados para o leste e os Estados Unidos gerenciam múltiplas crises internas e externas. Uma presença sutil, porém constante, vem consolidando sua influência em nossos países. Não se engane, não se trata apenas de comércio ou investimento em infraestrutura. Trata-se de um projeto de longo prazo de interdependência estratégica. A instalação de centros de processamento de dados, o financiamento de projetos de tecnologia crítica e a aquisição de terras em pontos logísticos-chave não são operações comerciais comuns. São investimentos com um objetivo geopolítico: criar uma rede de influência tão entrelaçada com as economias locais que qualquer tentativa de desacoplamento no futuro se tornaria economicamente catastrófica para a nação hospedeira. O caso mais emblemático deste novo modus operandi é a chamada diplomacia da dívida. Um país em particular tem se mostrado um mestre nessa arte. Ele oferece empréstimos bilionários com juros atraentes e prazos generosos para a construção de portos, ferrovias e usinas de energia. Soa como um bom negócio, não é? A armadilha, no entanto, não está nos juros, mas na cláusula de garantia. Quando o país devedor, seja por má gestão, corrupção ou uma crise global, se vê incapaz de honrar seus compromissos, o credor não exige apenas o pagamento em dinheiro. Ele propõe a renegociação da dívida em troca de concessões estratégicas, acesso exclusivo a portos de águas profundas, controle operacional de setores energéticos ou, o mais valioso de todos, o alinhamento automático em votações internacionais e fóruns diplomáticos. A soberania, nesse contexto, é a moeda de troca final. E este não é um cenário hipotético. Podemos observar este padrão se repetindo em várias nações ao sul do Equador, onde governos, enredados em promessas de desenvolvimento rápido,
acabam cedendo parcelas significativas de sua autonomia decisória. O resultado é uma teia de dependência que amarra o destino dessas nações a interesses externos, muitas vezes em detrimento de suas próprias populações e de parcerias históricas. Os atores e a cortina de fumaça, agora que entendemos o tabuleiro global e as regras não escritas deste jogo, é hora de identificar os jogadores principais. Quem está realmente movendo as peças por trás do cenário internacional? A narrativa pública, aquela que é repetida ad nauseam em telejornais e manchetes de portais de notícia. Muitas vezes serve como uma cortina de fumaça, projetada para confundir a população e mascarar operações estratégicas de longo prazo. Enquanto nos distraímos com discussões polarizadas e questões de cultura, decisões monumentais que afetarão gerações futuras são tomadas nos corredores silenciosos do poder. A pergunta que você, como indivíduo consciente, deve fazer é: quem se beneficia com essa confusão? A resposta, invariavelmente, aponta para aqueles que operam nas sombras, longe do escrutínio público e da accountability democrática. Um dos equívocos mais perigosos que podemos cometer é personificar excessivamente esses conflitos geopolíticos. Não se trata simplesmente de um líder carismático contra outro. Trata-se de um aparato vasto e complexo, uma simbiose entre interesses estatais e corporativos que funciona com uma lógica própria. Um analista de sistemas de informação que estuda esses padrões há quase 20 anos descreve essa estrutura como uma hidra. Cortar uma cabeça não significa derrotar o organismo. Novas cabeças, muitas vezes sob novas bandeiras ou fachadas corporativas, emergem para continuar o trabalho. O objetivo final não é a vitória em uma eleição específica, mas a remodelação fundamental da arquitetura de poder global, tornando nações soberanas em meros satélites de um centro de comando distante. A soberania nacional, com sua capacidade de um povo decidir seu próprio destino, é o maior obstáculo a este projeto. Portanto, ela precisa ser erodida lenta e sistematicamente, através de dependência econômica, pressão diplomática e, quando necessário, interferência política disfarçada. É neste contexto que a figura de um líder regional específico ganha uma importância crucial. Ele não é meramente um político de esquerda ou de direita, como a narrativa midiática tenta enquadrá-lo. Ele é, na prática, o principal operador local deste projeto de interdependência estratégica. Sua função vai muito além de governar seu próprio país. Ele atua como um facilitador, um keynote speaker político que abre portas e garante que os interesses da potência estrangeira sejam priorizados em blocos econômicos e fóruns regionais. Suas viagens internacionais frequentes e suas declarações apaixonadas em defesa de parcerias com nações não alinhadas não são meros exercícios de retórica. São instrumentos de uma estratégia meticulosa para reorientar a influência de toda uma região, afastando-a de parcerias tradicionais e ancorando-a a um novo polo de poder global. A lealdade deste líder não é primariamente ao seu povo, mas ao projeto maior, do qual ele se tornou uma peça fundamental. Qualquer ação que ele toma, por mais que seja vendida como nacionalista ou em defesa do povo, deve ser analisada através desta lente mais ampla e sombria. E o que acontece quando este facilitador, este operador-chave, se encontra sob ameaça? Quando a maré política em seu próprio país ou a pressão internacional começa a colocar em risco a sua eficácia? É aí que a segunda fase do plano é acionada, a criação de um alvo diversionista. Um país vizinho, governado por um regime aliado e notoriamente problemático, é frequentemente elevado ao status de inimigo número 1 pela comunidade internacional. As manchetes se concentram exclusivamente neste regime, pintando-o como a fonte de todos os males regionais. Sanções são impostas, ameaças militares são sussurradas e a máquina de propaganda é colocada em marcha máxima. Tudo isso serve a um propósito duplo. Primeiro, pressionar e possivelmente eliminar um regime que já cumpriu seu papel e pode se tornar um passivo. Segundo, e mais importante, criar um espetáculo pirotécnico que desvie a atenção do operador principal, do verdadeiro arquiteto da influência estrangeira na região, enquanto todos os holofotes estão voltados para o bode expiatório. O principal ator continua seu trabalho nos bastidores, consolidando alianças, firmando acordos e garantindo que a teia de dependência se torne ainda mais resistente. Esta não é uma teoria abstrata. Podemos observar esta peça sendo executada em tempo real. Enquanto um país caribenho é alvo de exercícios navais intimidatórios e de uma retórica belicosa por parte de uma superpotência ocidental,
o verdadeiro. Cérebro da operação desfila por capitais mundiais, sendo recebido com honras de Estado e tratado como um estadista global. A mensagem subliminar é clara e devastadoramente eficaz. Nós podemos atingir o seu aliado mais fraco. Mas você, que está no centro do jogo, está protegido pela sua utilidade. É um aviso enviado em código, destinado a ser decifrado apenas por aqueles no topo da hierarquia de poder. O cidadão comum, no entanto, fica a assistir a um teatro acreditando que o drama secundário é o enredo principal. Esta desconexão entre a realidade percebida e a realidade estratégica é o maior trunfo daqueles que manipulam os fios nos bastidores. Agora eu quero fazer uma pausa e falar diretamente com você. Tudo o que foi dito até agora pode parecer um filme de ficção, mas são as regras do jogo real que define o nosso futuro. A pergunta que fica é: você está disposto a ser apenas um espectador? Nós, aqui deste canal, estamos montando esse quebra-cabeça juntos e a inteligência coletiva dessa comunidade é nossa maior arma. Por isso, eu tenho um desafio para você. Nos comentários eu quero que você me conte: qual foi o ponto cego que mais te chocou? Aquela peça de informação que, quando você encaixou, fez todo o quadro mudar para você. Pode ser algo sobre um acordo comercial que ninguém comenta, uma mudança repentina na posição de um líder que não fez sentido na época, ou qualquer outro insight. Não é só sobre curtir ou compartilhar, embora isso ajance muito a difundir essas ideias. É sobre construirmos juntos um arquivo de percepções nos comentários. Vamos mostrar que a audiência deste canal não é passiva. Você topa esse desafio? Deixa seu ponto cego aqui embaixo. O despertar da consciência coletiva e o poder da ação informada, chegamos ao ponto crucial da nossa análise, onde todas as peças do tabuleiro começam a se encaixar de forma definitiva. Se os blocos anteriores revelaram os mecanismos ocultos e os atores por trás do cenário global, agora é o momento de entender qual é o verdadeiro impacto na vida do cidadão comum e, mais importante, como podemos deixar de ser meros espectadores, para nos tornarmos agentes ativos na defesa do nosso futuro. A percepção de que forças externas e internas trabalham para minar a soberania e a autonomia das nações pode ser avassaladora, mas não é um motivo para desespero. Pelo contrário, é um chamado para o despertar. A história nos mostra que transformações significativas nunca partiram de cima para baixo. Elas foram sempre impulsionadas por grupos conscientes e determinados que se recusaram a aceitar a narrativa oficial e decidiram agir. A ferramenta mais poderosa que temos contra a manipulação em larga escala não é uma arma, nem um exército, mas a informação verídica e a capacidade de desomina ladé, forma inteligente e estratégica. O acesso à internet e às plataformas digitais, apesar de seus riscos, democratizou o conhecimento de uma maneira sem precedentes. Hoje, um cidadão em sua casa, com um dispositivo conectado, pode acessar dados, cruzar fontes e formar uma opinião independente que desafia as versões hegemônicas dos grandes conglomerados midiáticos. Este é o verdadeiro campo de batalha do século XXI, a guerra pelas mentes e corações das pessoas. No contexto latino-americano, essa luta por uma consciência coletiva informada adquire uma urgência ainda maior. A região está num ponto de inflexão, onde as decisões tomadas hoje irão ecoar por décadas. A dependência econômica de potências estrangeiras, se não for contrabalançada por uma visão estratégica de longo prazo que priorize os interesses nacionais, pode levar a um ciclo de subserviência do qual será extremamente difícil escapar. No entanto, é um erro fatal acreditar que a solução está na simples rejeição de todo e qualquer investimento externo ou num isolacionismo ingênuo. O caminho é mais complexo e exigente. Trata-se de desenvolver uma capacidade interna de análise crítica que permita aos nossos líderes e à população que os elege negociar de igual para igual, compreendendo as reais intenções por trás das propostas sedutoras. Países que conseguiram navegar por essas águas perigosas, mantendo sua soberania sem se fechar ao mundo. Compartilham uma característica comum: uma sociedade civil vibrante, educada e vigilante. São cidadãos que não se contentam com slogans fáceis ou promessas vazias. Eles exigem transparência, cobram resultados e participam ativamente do debate público. Esta não é uma tarefa fácil, especialmente em nações com instituições frágeis e uma história de desigualdades profundas. Mas é a única via sustentável para um futuro verdadeiramente próspero e autônomo. O papel daqueles que já despertaram para essas realidades é, portanto, duplo. Primeiro, é imperativo continuar o trabalho de desvendamento e educação. Cada nova peça de informação, cada conexão revelada deve ser compartilhada e discutida de forma construtiva. Isso significa ir além das câmaras de eco onde todos pensam igual. É necessário engajar aqueles que ainda não foram expostos a essas ideias, usando uma linguagem clara, baseada em factos e livre do tom alarmista que muitas vezes afasta as pessoas. Segundo, igualmente importante, é pressionar por mudanças concretas no sistema. Isso pode ser feito através do apoio a políticos e candidatos que demonstrem
uma compreensão genuína dessas dinâmicas globais e estejam comprometidos com a defesa da soberania nacional. Mas também, talvez principalmente através de ações no nível local, acompanhar as votações no Congresso, participar de audiências públicas, questionar os representantes sobre seus posicionamentos em acordos internacionais e, acima de tudo, votar com consciência são ações práticas que, somadas, geram um impacto real. A passividade é o combustível que alimenta os projetos de dominação. A ação informada é o antídoto. Neste momento decisivo, olhar para o exemplo de figuras públicas que optaram por nadar contra a corrente e alertar sobre esses perigos, mesmo sob intenso fogo cruzado, é inspirador. Um jovem investigador independente, dedicado a analisar fluxos financeiros suspeitos. Tem enfrentado todo tipo de obstáculos para trazer à tona operações que ligam grupos de interesse a políticos influentes. Sua coragem em persistir, apesar das campanhas de difamação e das ameaças veladas, é um testemunho do poder da convicção. Da mesma forma, uma experiente jornalista de investigação, com décadas de experiência em reportagens internacionais, tem dedicado seu trabalho a expor como certas narrativas são construídas para manipular a opinião pública. Sua habilidade em conectar eventos aparentemente desconexos, revelando os fios que os unem, fornece um mapa invariável para quem deseja entender o mundo para além da superfície. Esses profissionais, e muitos outros anônimos, são os faróis que iluminam o caminho em tempos de névoa informativa. Eles nos lembram que a verdade, por mais que seja distorcida ou escondida, sempre encontra uma maneira de emergir quando há pessoas dispostas a buscá-la. Concluindo, a grande partida pela qual o destino da nossa região será decidido já começou. Ela não é travada apenas em campos de batalha ou em salões diplomáticos, mas nas mentes de cada um de nós, a escolha entre aceitar passivamente as narrativas impostas ou embarcar na jornada desafiadora. De buscar a verdade é individual, mas suas consequências são coletivas. Ao finalizar este vídeo, você carrega consigo uma responsabilidade, a de não voltar ao estado de letargia informativa. Use o conhecimento adquirido aqui como um ponto de partida, não de chegada. Questione, pesquise, discuta com respeito e haja conforme sua consciência. O futuro da América Latina não está escrito. Ele será moldado pelas ações ou inações de cada um de seus habitantes. Antes de terminarmos, eu quero fazer um convite especial do fundo do coração. Se esse conteúdo ressoou com você, se ele acendeu uma faísca de curiosidade ou confirmou suspeitas que você já tinha, junte-se à nossa comunidade inscrevendo-se no canal e ativando o sininho. Não se trata apenas de um número a mais na contagem. É sobre construir uma rede de pessoas que valorizam a verdade acima do conforto da ignorância. Cada nova inscrição é um sinal de que não estamos sozinhos nesta jornada e que juntos podemos formar uma corrente de consciência que nenhum poder oculto poderá quebrar. Mais do que isso, eu adoraria ouvir a sua voz. Nos comentários, conte pra nós qual foi a experiência pessoal que te fez acordar para essas questões geopolíticas. Pode ter sido uma viagem, uma leitura, uma conversa ou algo que você testemunhou. Como este vídeo contribuiu para o seu entendimento? Sua história é única e pode inspirar outros membros da nossa comunidade. Partilhe o que aprendeu, as dúvidas que ainda tem e vamos continuar esta conversa. O seu engajamento é o que transforma um monólogo num diálogo enriquecedor para todos. Muito obrigado pela sua companhia e atenção até aqui. Até o próximo vídeo, onde desvendaremos mais camadas da realidade juntos.